Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 18 de agosto, estamos aqui juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Louvado seja Deus pela tua decisão de passar aqui um tempinho buscando aqui na Palavra de Deus, conhecer mais sobre o Senhor, conhecer mais sobre a vontade dEle para a nossa vida. E antes de nós começarmos o nosso estudo, vamos orar pedindo a Deus que se faça presente conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia com cada um de nós e por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Senhor, por favor, nós suplicamos humildemente, em nome de Jesus, que o Senhor se faça presente aqui conosco, que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra, que o Senhor nos ajude a ter fé naquilo que o Senhor revela para nós, a confiar no Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós não enxergamos o Senhor na nossa vida. Muitas vezes achamos que o Senhor está distante. Perdoa-nos, Pai, e nos ajuda a entender que o Senhor está ao nosso lado. Suplicamos o perdão dos nossos pecados e a companhia do Teu Espírito Santo aqui também, como nosso instrutor, como nosso professor. Suplicamos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, o título da lição de hoje é Fiéis mesmo sem ver a Deus. É muito desagradável imaginar que ninguém se importa com o que acontece conosco, mas pensar que Deus não sabe ou não se importa pode ser muito mais angustiante. Você já pensou sobre isso, meu querido irmão, minha querida irmã? Você já teve esse tipo de pensamento? Vejam só o que a lição vai comentar para nós. Para os judeus exilados na Babilônia, Deus parecia não se importar com a situação deles. Ainda estavam exilados, ainda se sentiam abandonados pelo Senhor por causa de seus pecados. Mas Isaías lhes dirigiu palavras de conforto. Como o pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Isaías capítulo 40, verso 11. Vejam só que palavras de conforto de Isaías, de que o Senhor, como um pastor, estava cuidando ainda do seu rebanho e carregaria até alguns no colo. Vocês já viram essa imagem de Deus carregando a cada um de nós no seu colo? E a lição vai continuar dizendo aqui: mas, depois de tanto tempo, os exilados pensaram: onde estás, ó Senhor? Não vemos nenhuma evidência de que estejas conosco ou que te importas. Leia Isaías capítulo 40, do verso 27 até o verso 31. Como o profeta descreve Deus. Como essa descrição pretende responder à crença de que nosso caminho está encoberto ao Senhor e o nosso direito passa despercebido ao nosso Deus. Isaías 40, verso 27. Vejam só, Isaías 40, verso 27 traz essa menção dessa crença, né? De que às vezes nós acreditamos que Deus não está vendo as coisas, né? Não está vendo a nossa situação, a nossa vida, o nosso caminho, ou que Deus está se omitindo diante de sermos oprimidos, por isso pensamos que o nosso direito está ali despercebido, né? Vamos ler aqui, Isaías 40, a partir do verso 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que promessa aí para nós, hein? Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Que nós possamos confiar nessas palavras, meus queridos irmãos e queridas irmãs. E aqui nós vimos também que Deus ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele não se cansa nunca.
e ninguém consegue esquadrinhar o seu entendimento. Ó, querido irmão, querida irmã, às vezes nós assumimos que sabemos aquilo que Deus está pensando. Não, nós não sabemos exatamente aquilo que Deus pensa. Não temos essa capacidade. E ainda, foi falado aqui, ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Querido irmão, querida irmã, você está cansado? Você não tem nenhum vigor mais? Confie que Deus irá renovar as suas forças. Você está cansado? Ele te fará forte, Ele renovará as suas forças. Bom, a lição vai continuar dizendo o seguinte. No livro de Esther, encontramos outro grupo de pessoas que pode ter considerado que seu caminho estivesse encoberto de Deus. Nesse livro, Deus não é mencionado. E só fazendo uma pausa aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, eu fiquei impressionado com essa informação e eu fui procurar. E realmente, Deus não é mencionado no livro de Esther. Como nós temos um livro na palavra de Deus em que Deus não é mencionado? Eu acho que isso demonstra o quanto eles se sentiam esquecidos por Deus. Pelo fato de Deus não ser mencionado ali no livro. No entanto, diz aqui a lição, toda a história é um drama da intervenção divina para salvar seu povo de uma lei irrevogável para destruí-lo. É uma história muito dramática, mas Deus livra o seu povo, apesar de ele não ser mencionado no livro. Deus aqui está invisível, até mesmo aos olhos do seu povo, não é, meu querido irmão, minha querida irmã? Mas ele ainda assim salva o seu povo. Essa história não apenas descreve eventos do passado, diz a lição, mas simboliza um tempo no futuro, em que o povo de Deus será novamente perseguido e uma lei será introduzida para sua destruição. Vocês sabiam que isso está escrito na palavra de Deus? Vamos lá para Apocalipse, capítulo 13, verso 15. Vejam só o que está escrito aqui. E lhe foi dado a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Conseguem perceber aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa linguagem simbólica de Apocalipse, de que aqueles que não adorarem a besta, o poder que ela representa, essas pessoas serão perseguidas, serão ameaçadas, assim como foram lá no livro de Esther. O povo de Deus, querido irmão, querida irmã, ainda será perseguido, diz a palavra de Deus. Jesus nos disse que haveria uma grande tribulação, mas precisamos confiar de que assim como ele livrou o seu povo no passado, ele irá nos livrar. E agora a lição vai retomar aqui a experiência do povo judeu lá no tempo de Esther e vai dizer o seguinte: é possível imaginar como seria fácil concluir, em meio a tais circunstâncias terríveis, que o Senhor havia abandonado o seu povo? Imaginem, o povo judeu disperso, dominado por uma outra nação, e agora uma lei autorizada a destruir aquele povo, né? A destruir os judeus. Vocês acham que eles não poderiam se sentir abandonados por Deus? Em relação ao nosso futuro, meu querido irmão, minha querida irmã, como a Bíblia mencionou aqui lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 15, será que precisamos temer? A lição vai responder o seguinte: mas não devemos temer. O mesmo Deus que salvou seus escolhidos na história de Esther, salvará seu povo novamente na crise final. Amém. Que nós possamos confiar nesse Deus, não só para a nossa salvação lá naquela crise final, mas nas crises que estamos vivendo hoje. E agora a lição vai finalizar com mais algumas reflexões que vão nos reportar a nossa missão aqui, meu querido irmão, minha querida irmã. Vejam só. Lemos como Isaías descreveu Deus aos exilados. Como você o descreveria para as pessoas que sentem que ele as abandonou? Como as ensinaria a ver com os olhos da fé e a confiar mais em seu amor?
E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, vocês conseguem enxergar a nossa missão aqui? Como nós poderíamos fazer isso? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça e nos dê sabedoria. Um grande abraço e agora vamos para os textos do Espírito de Profecia.